Gabardo estava junto com o Zé Alberto acompanhando a seleção brasileira, cobrindo a seleção brasileira. E eu cobri o resto. Tá. E a Copa do Catar foi maravilhosa em termos de facilidade de cobertura, porque era tudo no mesmo lugar praticamente. As coletivas pré-jogo eram não no estádio, e sim no centro de imprensa. Então eu acompanhava todas que eu queria. E eu olhei que naquele dia, pré-jogo, Uruguai e Gana, sempre fala treinador e um jogador. Ia falar o Soares. Eu vi ele faltando 2 horas, apareceu, vai falar Luiz Soares. E eu mandei pro Gabardo. Gabardo, o homem vai falar. Mas tu já tinha dado essa notícia? Já Sim, que o Grêmio tinha feito a proposta por ele. Isso já isso já era público, então. Sim, tá. E aí eu pensei 2 coisas. Eu tenho 2 desafios. O primeiro é conseguir perguntar pro Soares, porque numa coletiva de Copa do Mundo é muita gente querendo perguntar. Todo mundo vai levantar a mão e o mediador da FIFA é que decide. Vai ser tu, vai ser tu, vai ser tu. E o segundo ponto, como é que eu vou falar sobre Grêmio numa coletiva pré-jogo Uruguai e Gana, que decide a vaga do Uruguai, que estavam falando da mordida na Copa Sim, de óbvio, 2014. Total link. Estavam falando da expulsão do Soares em 2010, que foi contra a Gana. Sim. Aí primeiro vamos resolver o problema de perguntar para o Soares. Muito bom. Eu cheguei 20 minutos antes na sala, a sala estava vazia, e eu já me apresentei para a mediadora da FIFA. Hello, É que a coletiva how are da FIFA, lá todo mundo levanta a mão e a mediadora escolhe quem é que vai perguntar. Aí eu né? já me veio o apresentei, magrinho, sarado, me bonitinho. apresentei para ela, ela vai saber quem eu sou. Aí me sentei ali num lugar bom, aí eu comecei a tentar construir uma pergunta que englobasse o jogo e o Grêmio. E aí eu perguntei para o aí levantei a mão, o pessoal tudo levantando, eu aqui, ela apontou para mim. Bah, Vai perguntar. aí tu tá. Aí eu peguei, bom, primeiro desafio já está concluído, agora eu vou ter que perguntar e tentar criar um contexto que coloque o Grêmio dentro do jogo Uruguai e Gana. E aí eu disse para o Soares, que era de Porto Alegre, do sul do Brasil, que os gaúchos, o pessoal do sul, compartilha muitos valores com o Uruguai, que tem muita gente do Rio Grande do Sul que torce para o Uruguai, e é verdade. Não, até aí tu não porque mentiu. a gente tem uma identificação cultural. E aí eu perguntei qual a sensação dele, Soares, de contar com o apoio de parte do povo brasileiro, do Sul, do Rio Grande do Sul, nesse jogo tão importante. E como foi para você como foi para você o interesse do Grêmio? Ainda que não tenha avançado, tu gostou do interesse? Te Ótima agradou? pergunta. Porque a informação que nós tínhamos era de que o Soares não tinha aceitado a proposta. A proposta aconteceu. Mas, de fato, ele não aceitou no início, né, Gabriel? No começo, não. acho Ele que pediu para esperar, ficou em stand-by. tinha negócio dos Estados Unidos, aquilo lá era verdade. Sim, tudo sim, isso sim. era... E aí ele disse que é uma honra saber que um clube como o Grêmio teve interesse no futebol dele. É uma honra para um jogador como ele saber disso. E aí ele disse algo que foi para mim a informação mais importante daquela resposta, que não foi possível porque ele estava focado na Copa do Mundo. Ou seja, não é que ele não queria jogar no Grêmio, não é que ele queria jogar nos Estados Unidos, é que ele não queria discutir o assunto Agora. antes da Copa do Mundo. Ou seja, depois da Copa do Mundo ele discutiria, como discutiu e fechou com o Grêmio. Os dirigentes do Grêmio ouviram essa entrevista, opa, o que tem aqui? Eles acompanharam a entrevista do Rodrigo com o Soares, ficaram, opa, mas o que tem aqui? Aí depois o empresário dele, o advogado dele entrou em contato de novo e o negócio andou. Aí teve as cláusulas lá, dificuldade para definir a contratação lá no final do ano de 2022. 22, mas aí se 22, definiu. 20, É, e aí se ele definiu. é anunciado dia 31 de 22, né? Aham. Algum de vocês viajou para Montevidéu? Não. Os 2 dirigentes do Grêmio viajaram lá para o exame muito médico, rápido, né? É tudo muito rápido, foram lá no voo fretado, no jatinho do Celso Rico, fecharam tudo lá e acabaram acertando E a acabaram contratação. vindo para cá. Aí eu lembro que na hora que o Soares deu aquela resposta, eu na hora mandei pro Gabardo e o Gabardo já repercutiu e reacendeu a esperança do Grêmio de Sim. fechar com o jogador e foi... Ele abriu a porta ali para... Ali ele meio que deixou, cara, vamos ver. Espera só acabar que a gente vê. Eu me lembro repercutiu bastante essa resposta, eu me lembro disso. Mas sobre o Soares, eu acho que tem outros capítulos também legal de histórias. Mas só para nós fechar esse capítulo, assim, porque começa com... Mas o anúncio depois aí virou um assunto meio que de domínio público, né, Gabardo? Assim, quando chegou o momento de... Sim. Tipo assim, aí todo mundo tinha o assunto na sua pauta, passou até ser um motivo de cliques. Claro, tipo assim, cara, claro. Luiz Soares peidou de forma tricolor. Aí, bota e aí as pessoas vão ganhando os cliques. Mas em que momento que as coisas começam a ruir ou as coisas começam a chegar para vocês diferente do que estava acontecendo?
Tu diz da época da contratação dele ali Não, ou aí na já metade do depois, ano? porque depois foi anunciado, não foi vocês que furaram, né? Aí foi um anúncio público do Grêmio, já era de domínio já era uma público. coisa mais. Bom, Eu lembro que essa viagem, eu entrevistei o Calef e o Bruno na época, e ele dizia, porra, cara, aquele lá tinha umas 20 mil pessoas nos olhando, porque tu conseguia num site acompanhar, né? Sim. Então tava todo mundo vendo e tal, eles estavam se divertindo ali, porque a repercussão era mundial, né? Do que eles estavam fazendo. Mas, na verdade, a pergunta já é do meio do ano ali, como é que surge isso? Bom, o jogo contra o Cruzeiro, aquele da Copa do Brasil, que o Grêmio ganha por 1-0 lá em Belo Horizonte, foi a primeira oportunidade que o Soares chamou os dirigentes do Grêmio para conversar e informar que ele queria a rescisão do contrato já para metade do ano. Que ele queria ir embora na metade do ano. Ali naquele momento se criou um imbróglio interno, né, que não estava sendo resolvido, porque ele queria ir embora, mas que não era público ainda. Ainda não era público. Quando o Cruzeiro no primeiro jogo, que ele faz um gol no foguete no ângulo. Isso. Ele empata o jogo. O Grêmio ganha por 1-0. No segundo jogo, lá em BH que o Grêmio conseguiu a classificação. O primeiro jogo foi aqui, empatou. Ele dá um passe pro Vila Sante. E o Vila Sante faz o gol. E aí o Grêmio ganha de 1-0 lá em BH. Foi lá em BH. Tá. Bom, ali a situação naquele momento ela era interna ainda, né? Até que chega lá a data em que eu e o Marcos Souza damos a informação de que o Soares procurou a direção do Grêmio para dizer que ele queria parar de jogar futebol, que ele queria encerrar a carreira, que ele queria se aposentar. Como ele continuou jogando futebol até hoje, muita gente entende que a informação estava errada, né? Mas o que a gente colocou ali é que ele procurou a direção do Grêmio para dizer que queria parar de jogar futebol, encerrar a carreira e se aposentar. E isso não quer dizer necessariamente que ele iria fazer isso, mas que ele solicitou isso à direção do Grêmio. Bom, sempre lembrando, né, Gabardo, que ele que pediu 2 anos de contrato. Ele que pediu 2 anos de contrato. Pode seguir. E aí, pelas razões dele, por questões do calendário, porque o Messi foi para os Estados Unidos, ele queria ir para lá também. Enfim, o que foi colocado, a informação foi colocada dessa maneira, é que ele procurou a direção do Grêmio para dizer que queria isso. Vamos lá. Depois dessa informação veio uma polêmica enorme, com negativas dos dirigentes do Grêmio, o próprio Soares negou a informação também. E aí quando terminou o ano, e é isso, o Renato chamava toda essa história de novela mexicana, né? É verdade. E isso foi irritando e desgastando muito, principalmente o Renato. Lá depois de 30, 40 dias, o Soares decidiu que ficaria no Grêmio e ficou muito bem, com um comportamento extraordinário, sendo extremamente importante, decisivo até o final do ano, a gente acompanhou tudo o que aconteceu. E aí em dezembro, quando ele deixou o Grêmio, ele foi para o Inter Miami, eu voltei a procurar as partes envolvidas para contar essa história e ouvir, né, os relatos daquelas pessoas que viveram o que aconteceu. Em dezembro, eu entrevistei o Renato Portaluppi, foi uma figura importantíssima naquele momento, o Paulo Calef, na época vice-presidente de futebol, e o presidente Alberto Guerra falou para ti, né, aqui no passado, sobre aquela história também. Então vamos lá, até peguei aqui as matérias da época, de dezembro, para a gente colocar exatamente nas palavras de quem participou daqueles episódios, o que eles falaram. Renato Portaluppi, abre aspas. Essa entrevista para ti em dezembro. Em dezembro, depois que Soares foi embora. A informação estava certíssima. E eu banquei depois. E o Renato disse numa entrevista coletiva, logo depois, no meio da confusão, que tinha muita coisa acontecendo, assim, não vamos condenar. Os jornalistas estavam certos. Ele falou sobre tu e o Marco, né? O que aconteceu aqui dentro do clube é que tinha essa probabilidade de ele parar. Aí juntamos com o convite do clube e o problema no joelho, que ele estava com muitas dores e não queria mais seguir. Isso tudo foi verdade. E foi importante termos conduzido bem. A notícia era verdadeira. Nós tínhamos que apagar o incêndio, que era controlar internamente o que estava acontecendo. Tínhamos que apagar o incêndio dentro do clube da melhor maneira possível. Nos entendemos e a vida seguiu. Bom, o que disse o Renato, que a informação era verdadeira, daquela informação que a gente trouxe naquele dia. Bom, Alberto Guerra, presidente do Grêmio, numa entrevista para ti aqui no Assado, disse ao lado do Antônio Brum, né, vice de futebol, que a informação não estava errada, ou seja, que a informação era verdadeira. Mas eu acho importante também colocar, e aqui a gente tem um dirigente que diz que não foi bem assim, que é o Paulo Calef, que na época era o vice-presidente de futebol. E eu, por questão de justiça, acho extremamente importante colocar também o que ele disse sobre o que aconteceu, para a gente ouvir todas as partes envolvidas. O que disse o Calef? Quando veio de maneira mais contundente a possibilidade de rescisão do contrato, quando
o Soares pediu para rescindir o contrato indo embora na metade do ano, sem custos para ir embora. Transmito ao Ivan, que é o advogado do Soares, a seguinte situação. Me encaminhe uma solicitação de rescisão dizendo que o Luis Soares vai se aposentar. Esta expressão, que eu sempre fui categórico em dizer que nunca existiu, é porque quem trouxe ela para a pauta, para o cenário da negociação, fui eu, Paulo Calef. Fiz isso porque era a proteção contratual do Grêmio. O que ele me transmitiu é que precisava de um tempo, não falou em abandonar o futebol e não abandonou. Então eu pedi para ser encaminhado ao Grêmio este documento, porque se o Soares assinasse um documento dizendo que iria se aposentar e voltasse a jogar em algum outro clube em um prazo de 30 meses, teria que pagar o valor da multa rescisória de 70 milhões de euros. Foi o que disse Paulo Calef. Então aqui a gente teve, na versão dele, o que ele colocou, é que ele pediu para o Soares assinar um documento dizendo que ele queria se aposentar. Se voltasse eventualmente a jogar em algum outro clube, teria que pagar a multa. O Grêmio estaria protegido. Então temos aqui o que disse o Renato, o que disse o Alberto Guerra e o que disse o Paulo Calef. O Grêmio conseguiu, Duda, resolver muito bem a situação, né, porque no fim não precisou desse documento que o Soares enviou. Está lá com a direção do Grêmio esse documento. Eu vi esse documento. No fim ele enviou o Sim, documento. o Rodrigo viu também. Mas não foi necessário, porque conseguiu, de maneira extremamente habilidosa, de parte da direção do Grêmio, e o Soares soube entender também, se conseguiu construir essa saída de maneira amigável, né? Ele ficando até o final do ano e sendo liberado de graça. Então foi tudo resolvido da melhor maneira. E ele conseguiu no segundo semestre, né, jogar tudo que a gente viu, fazer todos os gols que a gente viu e terminar com a idolatria, né, que ele terminou com a torcida do Grêmio.